Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Hoje nós temos uma pergunta: cadê o arroz? O mercado comeu? Sabe que essa história me lembra o- a história de José. E a história de José é a história de um jovem que trabalhou com essa coisa da alimentação. E ela aconteceu assim. O jovem era o primeiro filho de Raquel, esposa de Jacó, um filho querido a Jacó, e, e ele começou a ter sonhos. E sonhos que davam a entender que ele assumiria um governo. Bom, ele contava esses sonhos para os pais, contava esses sonhos para os irmãos tinham uma certa birra com ele, porque ele ficava dando relatório do que os irmãos faziam para o pai, então não era uma relação muito amistosa, e foi ficando cada vez mais inamistosa por causa dos sonhos, a ponto dos irmãos começarem a cogitar a possibilidade de matá-lo. O irmão mais velho, Rubem, disse: não vamos fazer isso com o menino, vamos deixá-lo na cisterna e depois a gente vê o que faz. E ele falou isso pensando em que, quando ele voltasse de uma saída que ele teria de fazer, ele tirava o menino da cisterna e levava para casa. Mas, enquanto o Rubem estava fora, passou uma caravana em direção ao Egito, de vendedores de diversas mercadorias, inclusive escravos. E eles venderam um irmão para aquela caravana, que, por sua vez, vendeu José para Potifar, um general egípcio que cuidava da guarda pessoal do faraó. O José era um jovem abençoado por Deus, começou a trabalhar para o Potifar e tudo que ele fazia prosperava. Era uma coisa impressionante. Potifar, inclusive, estava muito feliz de tê-lo consigo, porque, graças a ele, o Potifar estava ficando cada vez melhor, cada vez mais rico, cada vez mais bem tratado, o seu negócio, a sua vida, os seus patrimônios. Mas ele caiu numa injustiça. Ele foi acusado injustamente de assédio pela mulher do Potifar e foi jogado na cadeia. Ponto. Sem direito a julgamento, nada disso, direto na cadeia. Chegando na cadeia, o carcereiro viu a boa vontade dele, que, claro, protestava por sua inocência, e o colocou para ajudá-lo no cuidado do cárcere, etc. E Deus continuava a abençoar o Jacó, ou melhor, o José, e o José, mais uma vez, tudo que fazia com qualidade, a coisa prosperava, andava, impressionava todo mundo. Nisso, dois prisioneiros chegaram, um copeiro e um padeiro, ambos servos do faraó que haviam sido jogados na cadeia também. E ambos sonharam. E o José, que até então tinha tido sonhos, passou a interpretar sonhos. E interpretou os sonhos tanto do copeiro quanto do padeiro. E ao copeiro ele disse: olha, o seu sonho está dizendo que você vai voltar a servir o faraó. E ao padeiro ele disse: olha, infelizmente o seu sonho está dizendo que você vai voltar ao palácio, mas vai voltar para morrer. Você vai ser condenado e executado. Dito e feito, aconteceu exatamente como o José havia dito, havia interpretado. E o José, quando fez essa interpretação, pediu para o copeiro se lembrar dele, quando ele tivesse em liberdade, tivesse de novo servindo o faraó. Mas você sabe como é que é. O copeiro acabou de sair da cadeia, retomou o emprego, não vai criar problema com o general, que é chefe da guarda do faraó, tá certo? Então, ficou por isso mesmo, até que o faraó teve um pesadelo. O pessoal fala sonho, mas é um pesadelo, porque ele sonhou que 7 vacas macérrimas
devoravam 7 vacas gordas. E sabe de uma coisa? Não acontecia nada com as vacas macérrimas estavam e continuavam. E aí ele viu que 7 espigas de trigo mirradas devoravam 7 espigas de trigo totalmente viçosas. E não acontecia nada com as mirradas. Mirradas estavam, mirradas continuavam, mesmo depois de ter devorado o trigo, as espigas viçosas. Aquilo incomodou muito e por muito tempo, e ninguém conseguia interpretar o sonho, até que o copeiro viu a angústia do faraó e disse: tem um menino hebreu, eu e o padeiro tivemos sonhos na cadeia, e ele os interpretou corretamente, talvez ele possa ser útil ao senhor. O faraó mandou chamar o José veio, se aprontou direitinho, veio, e qual não foi a surpresa do faraó quando o José interpretou os sonhos? Continuou com o seu dom de intérprete. Interpretou os sonhos e disse para o faraó: olha, haverão 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de sequidão. Só que os 7 anos de sequidão vão ser tão terríveis que não vão deixar da fartura nem saudade, nem lembrança, nem nada. Não vai ficar nada. Eles vão vai devorar tudo. E aí disse para o faraó: olha, foi Deus que avisou isso para o senhor. Deus está com pressa, porque o senhor teve o mesmo sonho 2 vezes, cada um com uma intensidade. E isso quer dizer que Deus está com pressa, vai acontecer logo. Se eu fosse o senhor, achava um servo, um administrador sábio, que conseguisse administrar o tempo de fartura de maneira a coletar grãos, a criar estoques reguladores para salvar o Egito do tempo da sequidão. O faraó, então, chegou à conclusão óbvia: quem melhor pode fazer isso, senão alguém sobre quem repousa o Espírito de Deus e que interpretou tão sabiamente os sonhos. E aí elevou o José à segunda autoridade do Egito, justamente para administrar a fartura de maneira que a fartura os poupasse da sequidão. E José, então, que foi um sonhador, passou a intérprete de sonhos, agora era um realizador de sonhos. Um homem capaz de tornar os sonhos realidade. Sabia o que fazer. E fez mesmo. E fez de uma forma muito sábia. Primeiro, ele criou um governo itinerante. Ele ia por todos os lugares do Egito, ele distribuiu silos por todas as regiões do Egito. Então, assim, não tinha um silo central. Estava por todas as regiões do Egito. Ele recolheu de todos os que colhiam 1/5 da colheita para criar justamente os estoques reguladores. E quando veio a sequidão, 2 anos depois, quando tudo que tinha da fartura sumiu, o José, então, começou a abrir os silos e abriu os silos por região. Imagina se ele tivesse centralizado tudo, como é que seria? Todo o Egito teria de vir para um lugar só. Naquela época, a capital do Egito era Tebas. Todo mundo ia para Tebas. Isso é uma loucura. Então, ele distribuiu isso por todo o Egito e foi abrindo silos para satisfazer a necessidade do povo, e fez isso durante os 7 anos de sequidão. O povo do Egito e todo o crescente fértil pôde se alimentar dos grãos que José soube administrar no tempo da fartura. E depois o José, quando termina os 7 anos de sequidão, ele tinha transformado o Egito numa economia centralizada, porque tudo agora era do Estado, e ele redistribuiu as terras para os egípcios, e redistribuindo as terras para os egípcios,
ele continuou com a política de fazer estoques reguladores, misturando dois sistemas. Um sistema que poderia ser chamado de centralizador, com um sistema que hoje nós chamaríamos de livre iniciativa. Ele conseguiu fazer um conjunto dos dois de forma uma proeza extraordinária e, acima de tudo, manteve estoques reguladores de tal maneira que o trigo nunca desaparecia da mesa dos egípcios e nunca se tornava absurdamente caro, porque os estoques reguladores iam manejando isso, equilibrando isso. Muito bem. Parece que não tem nenhum José do Egito no governo brasileiro, William, porque aqui não funcionou. Aqui, como você disse, aliás, gente, a quem honra, honra. A pergunta, o que houve com o arroz, o mercado comeu, é de autoria do meu amigo William. Então, William, e daí? Bom dia, Ari. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT, tanto pela TV quanto pelo canal de YouTube. Um prazer, mais uma vez, estar com você aqui. Infelizmente, nós estamos em dias que necessitávamos de José. Infelizmente, José aqui não existe, não tem. Passou longe disso. Infelizmente, para a gente, passou longe disso. Nós precisávamos muito, nesse tempo, de pessoas que pudessem conduzir a nação na expectativa da justiça divina. Porque a justiça de Deus, ela deve ser buscada e expressa em todas as esferas da sociedade. Isso, com certeza, inclui também a esfera econômica. Você está citando a respeito e falando a respeito de José, ainda no Antigo Testamento, lembro-me também do texto de Levítico, os versículos 14 e 17, diz o seguinte: quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore seu irmão. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É interessante a gente olhar para o Antigo Testamento, olhar para essas figuras, né, que há na Bíblia Sagrada para utilizarmos no dia de hoje, nos nossos dias. Porque o texto que eu acabei de citar, por exemplo, e a história de José faz a gente lembrar que a Trindade, que é a comunidade divina, né, Pai, Filho e Espírito Santo, ela sempre vem exortar a comunidade de Israel que sua santidade deve ser manifesta também nas relações econômicas. O que me parece é que o princípio da Trindade, olhando esses textos, olhando a vida de José, é que sociedades, e especialmente as suas autoridades, elas devem regular critérios para uma relação econômica justa, com ética de preços e proteção dos mais vulneráveis. Fica claro para mim que a Trindade está exortando para a proteção dos mais pobres, porque os mais pobres sempre têm menos poder na negociação. Então, a Trindade está ali, então, trazendo essa exortação que devemos, então, proteger os mais pobres da exploração por parte dos ricos. E é interessante notar que o texto de Levítico que eu citei diz que fazer assim, exercer tal ato, para Deus, segundo esse texto, é uma demonstração de temor ao Senhor. E o oposto também é verdadeiro. Uma relação econômica neutra, livre de juízo de valor, que não se ocupa em defender os necessitados, destaca também um total falta de temor a Deus. Então, diante disso, a gente precisa falar que aquilo que acontece hoje no Brasil é uma denúncia que precisamos fazer. Que isso que acontece hoje no cenário nacional, a alta dos alimentos na mesa do brasileiro, como arroz, por exemplo, tem relação direta com a política econômica adotada pelo governo federal.
Pois é, nós temos. A gente pensava que tinha um anticristo, agora a gente sabe que tem um anticristo e um anti-José, não é? Vamos ter um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar a tentar responder a pergunta: cadê o arroz? O mercado comeu? Muito bom. Isso tudo, William, me lembra do tempo que eu participei do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República, que era um conselho na luta pela erradicação da fome, um conselho de Estado, não um conselho de governo, um conselho de Estado, portanto, um conselho permanente. Quer dizer, a gente achava que era permanente, porque tão logo esse governo subiu ao poder, ele tirou o conselho que ele não tinha autoridade de tirar. Ele fechou o conselho, fechou. Não tem autoridade, porque o presidente, não sei se ele sabe, mas ele não é o Estado. Ele não é o Estado. Ele é o chefe de governo. Tá certo? Ele representa o Estado quando sai do Brasil a serviço da nossa diplomacia, aliás, que diplomacia, mas ele é chefe de governo. Ele não é o Estado. Ele, no máximo, representa o Estado quando fora do país ou quando lutando pelos interesses da nação, mas ele é o chefe de governo. E ele não pode mudar situações que são parte do Estado. Não tem essa autoridade. Não tem autoridade de mexer em órgãos do Estado. Ele só tem autoridade de administrar o que é feito ao governo. O Estado precisa do legislativo, precisa rever leis, é outra história. Então, ele fechou o Conselho. Contra a lei, ele fechou o Conselho e pronto. E aí nós tínhamos uma massa crítica trabalhando pela erradicação da fome, e essa massa crítica desapareceu. E agora a política do governo, como você disse, fez sumir da mesa do brasileiro o arroz, o leite, o óleo, e acabou. O mercado comeu, e é literalmente o mercado comeu, como você disse, o mercado começa a explorar os vulneráveis, a explorar a população, exorbitando os preços numa manobra bastante confusa e escusa. Vamos aprofundar isso, William. O que mais você gostaria de dizer sobre essa situação tão angustiante? É exatamente isso ali que você começou a traçar, essa rota que o governo colocou a gente em direção à espiga de milho totalmente mirrada, infelizmente. O que o governo fez em si é a principal questão que o governo colocou a gente na situação foi o renúncio da parte do governo da política reguladora de estoque. O que é a política reguladora de estoque? Que é a administração por parte do governo federal de um estoque estratégico de produtos básicos de consumo popular que estabiliza os preços praticados, garantindo assim o abastecimento interno e o acesso a toda a população a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente que satisfaçam as suas necessidades nutricionais, como você atuou bem no período do Conselho. Como é que funciona isso? É a intervenção no mercado por parte do governo, que é basicamente o que, claro, nas suas devidas proporções, é basicamente o que fez José no Egito. No período de alta de produção, o excedente é armazenado e no período de escassez, o estoque lá que está armazenado é utilizado para abastecer o mercado, reduzindo assim os preços. É uma prática saudável, né, de política econômica, que beneficia o consumidor. Por exemplo, né, se nesse momento o governo tivesse mantido os estoques de arroz, era só os fornecer ao mercado, evitando assim um desabastecimento interno, impedindo
esses preços absurdos que a gente está vendo hoje. Agora, É vem isso aquela mesmo. pergunta. Se a política reguladora de estoque é uma boa política, por que o governo rejeitou? Pois é, parece que o governo tem alguma inclinação contrária ao que é bom para o povo, não é? Então, isso voltando à questão que eu havia mencionado do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ajudou o governo popular na época a criar todo um programa de erradicação da fome que passava por investir nas pequenas agriculturas, agricultura familiar, pequeno agricultor, que é quem realmente planta alimento. Foi criado um plano safra para o pequeno agricultor, foi comprado garantia de venda da sua safra, foi criada uma infraestrutura de escoamento, foi privilegiada a compra de produtores locais, e isso fez com que o Brasil saísse do mapa da fome. E não só fez com que o Brasil saísse do mapa da fome, como fez com que o país se tornasse um polo de produção e criasse um mercado interno forte, capaz de resistir a pressões externas. Isso salvou a gente, inclusive, da crise do capitalismo que houve na época. Hoje, a gente parece que está totalmente à deriva do agronegócio, que é o contrário de uma política alimentícia, né? Porque o agronegociante não planta alimento, né? Planta commodities, essas coisas que se exporta. E sem uma política de preservação da agricultura, que trabalha com as culturas de sobrevivência, de subsistência, o alimento vai desaparecer mesmo, né? Vai desaparecer mesmo. Por isso que é tão importante haver reforma agrária, impedir os latifúndios de se multiplicarem, conter a ganância latifundiária, para que a gente garanta alimento ao povo, antes e acima de tudo. E isso não aconteceu. E não está acontecendo, e sabe Deus o que vai estourar por aí. O que a gente diz? A gente diz para o povo sair comprando comida? O que a gente diz, William, para esse povo que agora está começando a ficar desesperado? Primeiro, gerar consciência nesse povo do que realmente está acontecendo. O povo precisa entender o que está acontecendo. Essa pergunta que você faz e que também fica no ar, porque o governo, então, parece que ele odeia as pessoas, o que, na realidade, é que a matriz econômica do governo ela é neoliberal. E no neoliberalismo, o mercado é divino, né? E de maneira nenhuma pode ser contrariado. O Estado, em hipótese alguma, ele pode interferir no mercado. Pode falar. Ou seja, caímos com a mamão, é isso? Porque na visão neoliberal, o homem só é livre, isso é assustador. Na visão deles, o homem só é livre à medida que os preços são livres. A nossa libertação é consequência e subproduto da libertação dos preços. Me lembra o texto bíblico, né? Jesus dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles parafraseando, dizendo: se, pois, o mercado vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É religioso então, isso. É religioso. É religioso demais. Qualquer interferência nos mecanismos de mercado é vista como um pecado para essa turma, um atentado para eles à liberdade. E eles tratam isso como uma total falta de fé. Incrível isso. Total falta de fé. Isso porque, segundo eles, a gente não precisa se preocupar com os desabastecimentos, né, de um produto ou do outro, porque o mercado
com a sua divina providência, vai atender todas as necessidades. Eles vão buscar na teologia cristã a ideia da providência divina, trazendo a ideia do mercado como provedor. De que maneira nenhuma nós podemos atuar, ter alguma... O Estado não pode interferir, porque qualquer interferência do Estado no mercado trará prejuízo, porque você não pode tratar assim a divindade. A divindade sabe o que faz. A divindade sabe o que está fazendo. Está me lembrando outro texto de Jesus. Está me lembrando outro texto de Jesus. Jesus dizendo, né? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Né? Porque aí eles parafrasiam, podendo dizer, porque o mercado sabe do que vocês precisam, né? Porque para ele o que resta é o quê? É ter fé na mão invisível do mercado. Só entre nós, William, crente não apoia isso, tá certo? Porque crente não apoia essa coisa da idolatria, tá certo? Esse negócio de ficar pegando coisas que Jesus disse para o poder de Deus e aplicar no mercado, os crentes não apoiam, não é isso? Ari, quando a gente trata, quando a gente confia, quando a gente depende daquilo que não é Deus como se fosse, é idolatria. É idolatria. E, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, muitos daqueles que se dizem seguidores de Cristo, caíram nessa história. Eles foram cooptados por essa história. E, ao invés de pensarem naquilo que Jesus disse, que ele quer misericórdia e não sacrifício, estão na religião do mercado, do capitalismo, que busca, na realidade, é o quê? Sacrifício. E sempre sacrifício dos menos favorecidos. É isso. Muito bem, então estamos agora vendo os pobres serem sacrificados, porque o Deus mercado precisa abarrotar o bolso dos ricos de dinheiro, que eles chamam de lucro. E a gente chama de roubo, a gente chama de exploração, a gente chama de injustiça. Nós temos de reagir. Você, evangélico, você crente, como eu, você não pode assistir isso e achar que isso daí é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Isso é a contrariação absoluta da vontade de Deus. Isso é um crime contra a economia popular, é um crime contra os pobres, um crime contra os desfavorecidos. Isso é um descaso com a humanidade, inclusive, com o alimento do ser humano. E nós não podemos participar disso. Pelo contrário, a gente tem de denunciar isso e tem de exigir que o Estado intervenha para manter as condições mínimas necessárias para a sobrevivência com dignidade. É conosco, daqui para frente.